nós temos aqui o objetivo, claro, de trazer até a sua casa, porque eu me sinto honrado em poder entrar na sua casa, ou onde quer que você esteja, com a praticidade do smartphone. Você pode nos ver aonde quiser. Então, gente, lá no Facebook eu quero mandar beijo, abraço para você, porque toda sexta-feira nós estamos aqui com essa missão de ajudar você a ter um processo de renovação na sua vida. Eu sei que muitas vezes o dia é corrido, a semana é corrida, e nós muitas vezes não paramos para aprender sobre e como melhorar, ser alguém melhor. E nós estamos aqui para ajudar você, pegar você pela mão, sim, pegar você pela mão e dizer, nós estamos aqui e juntos nós vamos vencer através da palavra de Deus e o processo de renovação na sua vida. E como você sabe, gente, toda sexta-feira nós temos uma missão de trazer pessoas aqui, pessoas que estão vivendo, já viveram e que estão ajudando outras pessoas também a viver um processo de renovação na sua vida. E hoje eu tenho um prazer enorme, eu estou me sentindo honrado, agraciado por Deus, por ter aqui nessa mesa uma pessoa que eu amo, admiro, respeito, que é um amigo que Deus presenteou. Está comigo aqui hoje, pastor Henrique. Boa noite, pastor. Boa noite, obrigado pela oportunidade, pela honra. Que bênção, cara. Me sinto muito feliz de estar aqui contigo, tenho uma admiração, um respeito muito grande por ti, pastor, por todos os irmãos, a igreja Conviver, a galera do reino aqui de Tubarão. Show. Me acolheram com tanto amor, com tanto carinho. Muito obrigado pelo carinho. Que bom, cara. E eu me sinto feliz em ter você aqui hoje. E eu sei que o programa vai ser demais. Pastor, os meus telespectadores, eles não conhecem quem é o pastor Henrique. É um amigo do pastor Johnny, mas eu não sei quem é, da onde que veio, o que surgiu do que esse homem. Então, para você, eu quero, pastor, que o pastor se apresente para o nosso povo aí. Quem é o pastor, da onde o pastor veio, qual é o ministério do pastor, a igreja que o pastor vem, como que o senhor chegou na cidade de Tubarão, ou se é de Tubarão. Fala um pouquinho com o nosso pessoal aí, pastor. Bom, boa noite a todos, né? Uma honra, um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Henrique da Bola de Neve de Tubarão, né? Sou pastor, vamos fazer 6 anos agora, que nós fomos ordenados, enviados para essa cidade, né? Sim. Eu sou natural de Joinville, mas... Joinville. Sim. Meu pai é daqui de Tubarão, do 63, da margem direita, né? Sim, sim. Ele saiu na enchente em 74, 75, foi para Joinville. Entendi. Lá ele conheceu a minha mãe, lá a gente, né, formou a família e tal. Eu e os meus irmãos, tenho um irmão mais velho e um mais novo, né? Entendi. Aí depois fui para Curitiba, morei muito tempo lá, depois morei em Itapema, Balneário Camboriú, onde eu me converti realmente. E em 2016. Foi quando nós viemos para cá. Sim. Enviados mesmo pela igreja, respaldados pelo ministério, para assumir a obra aqui em Tubarão. Entendi. E hoje qual é o ministério do pastor aqui? O ministério, a igreja que o pastor... A Bola de Neve de Tubarão. Bola de Neve de Tubarão. Aí o pastor lidera justamente com a família. Eu, minha esposa, Isabel, minha filha... Manda um beijo aí pra Camila e a Gabi, beijo, meus amores. Pra família aí. Espero que estejam me assistindo, intercedendo, orando por mim. Que bênção. Glória a Deus. Sim, então faz 6 anos que o pastor está aqui na cidade? Faz 6 anos que eu estou aqui na cidade. 6 anos, que voltou na realidade, né? Justamente. Que os pais eram daqui. Tem um mistério aí, né? Sim, olha só que Deus fez. E como é que foi assim? O pastor chegou lá na cidade, era em Joinville? Em Joinville. Em Joinville. Eu nasci lá, né? Nasceu lá. Tá, aí o pastor, depois que conheceu a Jesus, né? Que viveu esse processo de renovação na vida, o pastor sempre foi cristão, não? Na verdade, assim, eu venho de uma descendência cristã, católica, né? Minha mãe, bem católica, cristã, meus pais. E em 2008 eu tive, na verdade, o meu encontro com Jesus, verdadeiramente, né? Entendi. Eu fui dependente químico, 16 anos, tinha problema, né, com drogas, eu tive um histórico bem pesado. Comecei com 12 anos de idade para 13 anos, então tive uma história bem difícil, assim. Entendi. A minha esposa, minhas filhas sempre estiveram junto ao meu lado, ali me apoiando, mas em 2008 foi o desfecho, assim, onde eu realmente tive o fundo do poço na minha vida. Cheguei a ficar separado da minha esposa uns 4 meses. É mesmo? Fui internado no centro de recuperação. O pessoal lá de Balneário que me apoiou. Sim. Foi onde eu conheci a igreja evangélica Bola de Neve, né? A primeira igreja que eu conheci, que eu entrei, tive contato com outros ministérios, né? Pelo centro de recuperação a gente visitava e era visitado, né? Por várias denominações.
mas sou nascido em Cristo Jesus dentro da Bola de Neve e vivo ali desde, vai fazer acho que 13, 14 anos. 13, 14 anos. Aí o pastor começou esse processo de renovação na sua vida. O pastor já era casado? Casado. Já tinha filhos? Nós vamos fazer 22 anos de casado. 22 anos de casado. Casou novo, pastor? Casei novo, casei com 18 anos. Com 18 Com 17 fui pai. Olha só que loucura. E aí começou esse processo de renovação. Começou. Dentro de uma clínica de recuperação, foi isso? A verdade, eu encontrei mesmo, conheci Jesus na igreja, mas eu não conseguia parar, né? Tinha aquela compulsividade que era incontrolável. Sim. Né? A gente sabe, o mundo espiritual é diferente, né? Não adianta, muitas vezes até quem está nos assistindo sabe que batalha com isso, né? Compulsividade, hábitos. E eu vinha de alguns hábitos que durante anos, né, foram se consolidando, se tornando em fortalezas, e ali eu não tinha como, não consegui parar fora. Alguns conseguem, né? A gente crê que pela fé, aquele que crê é liberto em Cristo Jesus, né? Na hora, através desse programa, no culto ali, aonde seja. Crendo, vai ser liberto. Mas tem o processo, né? E comigo foi um processo de mais ou menos uns 2 anos, Uns assim. 2 anos que o pastor ficou nessa de... Eu fiquei 1 ano ali, desde a minha conversão de 2008 para 2009, tentando, mas era toda semana, caindo, levantando, caindo, levantando. Era aquele irmãozinho da igreja que o pessoal já não botava muita fé. Já não botava fé. Não, vai, isso aí não vai conseguir sair. Não tem jeito, só incomoda. E aí lá dentro do Centro de Recuperação, se chama CRAP, Centro de Recuperação Amigos da Paz. Era em Barra Velha, agora está em Itaperuçu. Também é apoiado pela Igreja Bola de Neve, o pastor Luciano, de Barra Velha. Legal. Ele me apoiou lá e lá eu fiquei. E fiquei lá e realmente tive um encontro com Deus. Uau, pastor, que lá eu tive um encontro com Deus de verdade. E como que foi esse processo? Lá dentro o pastor teve esse encontro com Deus. E como que foi dali para frente? O pastor falou que foi 2 anos, né? É isso. E nesse período de 2 anos, o pastor teve acompanhamentos, o pastor conseguiu sozinho. Como que foi essa virada na sua vida? Eu tentei de várias formas, né? Anteriormente com psicólogo, com remédio, tratamento aberto, tudo quanto é tipo de mecanismo humano a gente tentou. Né? Mas é só mesmo Jesus que cura, liberta e restaura verdadeiramente, né? Eu até falo para alguns amigos que não usam, que estão há 20 anos, 30 anos sem usar, mas ainda tem vontade, né? Então eu falo, em Cristo, aquele que te libertou realmente, eu não tenho nem vontade, cara. Olha só. Totalmente liberto. Glória a Deus, pastor. Para honra e glória do Senhor. Mas, quem está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, não dá para vacilar. Né? Eu sei onde eu ando, o que eu vejo, o que eu faço. Não posso... Né? Não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica, faz 13 anos, né? Sim. Nem bombonzinho de licor, né? Sim, já para evitar mesmo... Total. Sim, limpo total. Total abstêmio. E hoje uma realidade, pastor, que nós como pastores, nós encontramos muito dentro da igreja, né, pessoas que estão realmente querendo mudar de vida, estão querendo ter um encontro com Jesus para mudar de verdade. Até essa semana, nós tivemos lá na Conviver um testemunho que foi muito forte, o testemunho de um jovem, o Arthur, até mandar um beijão para ele, que ele, dependente químico, olha só o estágio que uma pessoa chega. Ele chegou ao ponto de colocar álcool no seu corpo e botar fogo no seu próprio corpo. Sabe, ele teve queimadura no corpo total e ele falou, olha, eu quase morri, E domingo agora ele estava lá na igreja, ele foi no culto, depois que ele foi para o hospital, foi lá para Joinville, hospital de lá, foi de avião de Tubarão para lá. E ele falou, olha, quando tiraram os tubos de mim ali, eu quase morri, eu sentia sem ar, eu achei que eu ia morrer realmente, eu estava correndo muito risco de vida. Então, assim, nós vemos que uma grande realidade do nosso povo de hoje, mãe, pai, estão sofrendo realmente com essa dependência química dos seus filhos, que muitas vezes eles nem percebem, nem sabem que o filho está andando com uma má influência, ou já está ali nesse mundo de drogas, vendendo drogas, consumindo drogas. E isso, querendo ou não, é uma verdade que a Igreja de Jesus, ela pode sim ajudar essas pessoas nesse processo de transformação. E o pastor é uma prova clara disso, né? Que foi lá que o pastor teve um encontro com Jesus e dali para frente a sua vida começou a mudar. E pastor, e hoje? Eu acredito que o pastor se depara com esse testemunho tão poderoso de vidas. O pastor também se depara com muita realidade. Muitos jovens, né, e homens e mulheres que estão vivendo isso,
diariamente que não conseguem sair. Hoje, o que o pastor pode deixar assim, de experiência vivida? Porque eu acredito que sair sozinho desse mundo não é fácil. Não. Sabe? Eu acredito que é uma guerra interior muito grande. Né? Então, é necessário um acompanhamento, é necessário uma vida com Jesus, claro, é necessário leitura da palavra, andar com pessoas. O que precisa fazer para realmente conseguir sair desse ambiente que traz uma vida de morte, engano, depressão, ansiedade, medo, e que toda a família sofre, não é verdade, pastor? É verdade. O que fazer? Hoje é um grande desafio para todos nós, né? Porque Sim. a gente não tem uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo, essa é a verdade. Depende do envolvimento da pessoa. Sim. Eu creio que alguns consideram, né, a própria medicina considera como uma doença, né? Sim. Mas toda doença ela tem um cunho espiritual, ela tem um início espiritual. Ela tanto pode começar no físico, atacando o espírito, quanto no espírito para o físico, né? Uma coisa está totalmente interligada com a outra, não tem como a gente separar as coisas, né? Então é a vivência da pessoa, as companhias, as experiências, depende do aprofundamento que essa pessoa teve, né? Tem pessoas que simplesmente largaram tudo, perderam tudo. Então, no fim, no último, não é nem mais o fundo do poço, né? Já é só a lama lá mesmo, não tem nem mais água. E, infelizmente, ainda não conseguem despertar. Então, é bem complexo a gente entender isso. Mas, o que a gente tem que entender? Que essa pessoa precisa ter vontade, né? E amar a Deus. Olha só. Acima de todas as coisas, né? Uma das coisas que me marcou foi quando eu realmente ouvi a voz do Senhor, porque a minha busca era de reconquistar minha família. Então, essa era a ideia. Voltar a ter uma vida sã, né? Uma vida limpa, sem drogas, mas porque eu queria reconquistar minha família. Então, esse era o meu objetivo, que é o objetivo de muitos que estão lutando contra as drogas. Sim. Só que quando a gente se depara com essa verdade, né? A palavra de Deus ela nos fala. Eu tive um encontro com Cristo e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim assim, perguntando se eu amava Ele de verdade. Uau! E se eu amava Ele mais do que a minha esposa e mais do que as minhas filhas. E naquela hora eu não... Pastor, dá uma segurada aí, Meu Deus do céu. Gente, o programa só está começando. Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar com o pastor contando e partilhando. Então manda link para todo mundo. Fica com a gente, tá bom? Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, o programa de hoje está simplesmente fantástico. Eu já quero agradecer aqui os nossos amigos apoiadores, né? O Camilo Motos, que fica ali na cidade de Capivari de Baixo. Você está pensando agora, verão chegou, já estamos no verão. Eu quero ir para a praia, porque a gente mora no litoral aqui. Gente, como é bom a gente estar perto de tudo, tá? Então, pastor, mas eu preciso de uma moto. Você vai procurar lá o Camilo Motos, que é um dos apoiadores aqui do nosso programa. Também quero louvar a Deus e agradecer pela vida do pessoal do Grupo Caoa, né? O Caoa Sherry. O pessoal tem ali preço e condições de carro. E falando em renovação, gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Falando em renovação, o Caoa Sherry, eles estão ali com carro 100% elétrico. Olha só que coisa boa para você. Então, vai ali, faça o test drive e não se esqueçam de falar que vocês assistiram no videocast Renovamente, essa propaganda maravilhosa, esse anúncio maravilhoso, para que realmente eles possam fazer condições especiais para você. Hoje nós estamos aqui com o pastor Henrique da Bola de Neve, pastorzão. Então, pastor, nós terminamos ali o último bloco falando a respeito de o que fez e o que levou o pastor realmente a viver esse processo de renovação na sua vida, né? E o pastor estava compartilhando ali que um dos motivos foi a família, né? Família. E como que foi, pastor, isso assim? Então, a busca, ela foi em restaurar a minha casa, né? Restaurar a casa. Tentar ter minha esposa de volta, porque eu tinha feito besteira, tinha perdido o meu casamento,
né? Estava longe das minhas filhas. Sim. E aí, quando a ficha caiu, já era tarde. Eu estava em Santa Catarina, voltei para cá, fiquei morando com meu irmão um tempo ali em Itapema e trabalhando, tentando me manter em pé para tentar reconquistar, mas ali foi a queda mesmo real, assim. E foi o desfecho. Entendi. Desandei total, né? E aí eu voltei para tentar reconquistar, e quando eu voltei para tentar reconquistar, a minha esposa, ela já tinha voltado para os caminhos do Senhor. Ela, quando era pequena, ela já tinha conhecido a palavra de Deus, através de uma tia dela, tinha já batizado, tudo. E aí ela voltou me dando uma oportunidade, falando que se eu voltasse, eu teria que ir para a igreja. Olha só. Mas só que eu não queria igreja. Não né? queria igreja. Não. Tudo menos igreja, esse negócio aí de crente. Eu era daqueles que, cara, tinha total preconceito mesmo. Sim. Até perguntar, vou entrar lá, vão gritar, vão baixar a luz, vão fazer aquela coisa arada toda lá. Não, isso eu não quero. Olha não só. quero. E aí fui meio que forçado, mas quando eu fui eu percebi que tocou no coração, né? Não adianta, né? A gente pode falar o que for, mas quando a gente sente que é real, A palavra vem. não tem como querer convencer ninguém, né? É o Espírito que convence, né? Uau. E aí foi esse processo anterior, voltando para o centro de recuperação, quando eu estava já no tratamento, e eu percebi que eu estava buscando reconquistar a minha família. Foi um impulso, foi muito bom isso, muito importante, mas eu tive um choque ali de realidade quando eu tive esse encontro com Deus ali verdadeiramente. Que eu estava cuidando, já era gerente do almoxarife. Olha só, já estava já na Cuidava função das também. ferramentas, já estava melhorando, né? Tinha um tempo de casa, o pessoal saía, a gente falava laborterapia, né? Sim. A hortinha, ia lá, cuidava do açude, fazia as coisas para poder ocupar a mente Sim. e restabelecer os padrões, né? De caráter, toda aquela transformação necessária, porque a drogadição, os maus hábitos, né? Sim. A gente busca a libertação das drogas achando que é só as drogas, mas na verdade não é só isso. Né? Isso é só uma parte daquilo que Deus quer restaurar. Né? É caráter, personalidade destruída, trauma, tudo que é tipo de problemas que a gente teve na infância, adolescência, vira um monstro. Né? Muito bem. E o pastor, olha só, o que levou o pastor a entrar nesse mundo de drogas? Assim, no começo foram companhias. Tá, influências e tal, amizade. Amizade, pessoal da praia, pegava umas ondas, daí com os primos ali, fumei maconha, né? Começou sempre, a gente fala, né? Cigarrinho, na época era o Gudan, né? Sim. Que hoje, não sei se tem, mas era o Gudan, né? Daí ia pra maconha, ali foi, só que depois eu percebi que não era a influência deles, eu era a má influência. Olha só. Era uma influência. Tinha um impulso. Até hoje, eu entendo isso como verdade. Sei que eu tenho impulsos, né, como carne, como humano, mais a parte do homem mesmo, não espiritual, totalmente voltado para compulsividades. Olha só. Algumas pessoas têm, né? Sim. Mas dentro da sua família, teve alguma influência de pai, irmãos que se envolveram ou não? Não. Não teve? O pastor foi que... A família do meu pai tinha alguns tios, assim, né? Tá. A família da minha esposa também, alguns tios. Sempre aquela família, tem sempre um ali que tem um problema, né? Eu fui aquele que teve esse problema. Tive uma criação boa, meus pais... tranquilo. Lógico, a gente sempre tem as nossas dificuldades, né? Sim. As lutas de paternidade, lutas de maternidade, mas nada assim traumatizante, marcante. Entendi. Que tivesse me levado também. Eu creio que isso pode ser um impulso, pode ser algo que, né, leva a pessoa para esse caminho. Sim. Mas também não é de todo verdade, né? Porque tem gente que vive em situações terríveis, traumatizados, com infâncias terríveis, e mesmo assim não vão para esse caminho. Não, né? vão para esse caminho. E o que é mais interessante aqui, pastor, é que a palavra de Deus, ela própria diz, né? Hoje eu tomo contra vocês o quê? Eu dou a vida e a morte, a escolha da bênção ou da maldição. Então, esse poder de decisão, muitas vezes, muitas pessoas eles querem terceirizar a culpa, né? Eu sou assim por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do beltrano. Na realidade é o quê? Somos nós mesmos que muitas vezes, né, como o pastor falou, eu fui influenciado no início, mas depois eu vi que eu era a influência, né? Então, quando eu tenho essa expertise de identificar, eu preciso mudar, o que eu preciso mudar e como eu vou mudar,
eu vejo que são os passos fundamentais para que nós venhamos ter uma vida nova e uma renovação de mente. Né? No último bloco, o pastor também falou sobre querer, né? Eu preciso querer essa mudança, eu preciso tomar essa decisão de querer viver de forma verdadeira a palavra de Deus. Então, hoje, o pastor, né, pastor de uma igreja aqui na cidade de Tubarão, faz um trabalho muito lindo, né? Glória a Deus. O povo lá da Bola de Neve, que Deus abençoe aí. Amém. Beijo esse pra povo, galera. né? Essa galera top demais. Eu já tive a honra de ir lá, né, participar do culto do pastor. Fui muito abençoado, muito edificado. E hoje, assim, o que eu vejo que Deus pode fazer, pastor, é que das nossas feridas sai poder para Amém. curar, né? Não é nós que vamos convencer ninguém, mas é o próprio Espírito Santo, que ele que convence, ele que muda, ele que transforma. E hoje a Bola de Neve, ela tem uma cultura bem diferente, né? Eu, como jovem, eu chego lá e eu me sinto em casa dentro da Bola de Neve, né? É muito parecido com a gente, então eu estou em casa, né? Mas como que é ser pastor na Bola de Neve? É uma honra, uma bênção, Sim. né? Eu gosto muito. Assim, toda a minha conversão foi dentro da igreja Bola de Neve, né? Eu tenho pessoas lá dentro que são meus pais espirituais, pessoas que viveram todo o processo, meu processo de libertação como um processo de renovação, né? Sim. E a gente vai para a libertação, mas na verdade tem tudo a ver, né? É uma renovação constante de mente, né? É a metanoia, né? No Romanos 12, 1 e 2 ali, não vos conformeis com este século, mas transforme a sua mente. Hábito, a gente mudou completamente. Sim. Eu fumava cigarro. Olha só. Fumava cigarro, mesmo que, sei lá, 15 anos cigarro. Então, bebia, usava drogas e fazia um monte de outras coisas de distúrbio de caráter mesmo. De né? caráter mesmo. Caráter. Então, quando a gente tem esse encontro com Deus, assim, é maravilhoso. E essa unção da igreja, né? Uma marca que a gente tem, assim, de poder, porque a própria fundação da igreja Bola de Neve já é uma fundação de pessoas que tiveram, né, dificuldades, problemas. Lá atrás o pessoal falava, da igreja de ex-malucos, né? 95% é ex. Né? Mas, na verdade, todos nós, né, somos, né? Ex. Até aqueles que não causaram nada, que pensam que não eram, na verdade, sem Jesus, é todo mundo perdido, né? Só que a igreja deu uma amadurecida, os jovens se tornaram, né, pessoas já de idade, família, empresários e tal. Então, hoje a gente está numa outra fase mais madura, né? Mais com 40, e a galera vai, né? Vai crescendo, vai. Mas é muito agradável, eu sou muito feliz, muito realizado em Cristo, de ser pastor da igreja Bola de Neve, né? De ter esse ministério na minha vida, sou muito grato e muito honra. Que Bola de Neve. Pastor, e dentro da Bola de Neve, só para os nossos telespectadores entenderem, eu vejo que a Bola de Neve, ela tem uma cultura muito jovial, né? Uma cultura muito de esporte, fitness, e é muito bom isso, cara. Eu olho assim para o pastor, para a pastora Isabel, e eu fico assim, meu Deus, cara, que pegada massa, que vibe boa, porque hoje a gente vê muitos pastores, né, que infelizmente tem cuidado do espírito, mas deixa o corpo, né, a desejar, e não estão nem aí, né, e a maior parte de pastores sofrendo de infarto, e porque não estão cuidando realmente do templo do espírito. E dentro da Bola de Neve tem essa cultura de esporte demais, essa cultura de exercício físico. O pastor, além de ser pastor, é bombeiro também, né? Sou cabo do bombeiro militar. Aqui em Tubarão? Aqui no batalhão, Tubarão. Uau. Faz quanto tempo daí? Aqui em Tubarão vai fazer 5 anos que eu estou aqui. 5 anos? Vou fazer 11 anos de carreira. Entendi. Isso. Então o pastor veio para Tubarão por causa da igreja? Eu vim por causa da igreja. Entendi. O pastor era bombeiro já lá? Já, desde 2012. Desde 2012. E aí o pastor veio para cá. E aí como é que ficou, pastor? Fiquei naquela de pedir a transferência, né? Não tinha escola, no caso de soldados, de praça, né? Eu fiquei 2 anos indo e voltando, trabalhando em Camboriú. Sim. De moto até conseguir a transferência e tá aqui hoje, graças a Deus. Ia de moto para lá, voltava para cá. Ia de moto e voltava. Por amor à causa de Cristo. Por amor à causa de Cristo, semeando uma semente que depois, para honra e glória do Senhor, frutificou bastante. Meu Deus. Ó, aqui os nossos telespectadores que estão aqui no Facebook, quero mandar um beijão aqui para o Janir
né? Janeiro, que Deus abençoe você, o nosso telespectador aí, né? Fiel. Toda semana está com a gente aqui. Ele que fez esse presente ali que ele deu pra gente, essa urna ali, esse baú, né? Pra gente guardar as coisas. Fez com muito amor, com tanto carinho. Né? Eu quero mandar um beijão pra você, Janeiro. Um beijão também pro John Nascimento, pra Patrícia... da Patrícia do Vitor aqui, que está aqui também, e demais pessoas que estão entrando aqui, mas agora não consigo estar vendo todos que estão com a gente aqui no Facebook. Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta, meu povo. Olha só, o Janeiro mandou uma pergunta aqui que eu acho muito importante a gente fazer aqui para o pastor Henrique. Pastor, tem um amigo que está passando por esse problema e estamos orando para ele, para que ele aceite o tratamento. Como devemos agir? Orar. Orar, aconselhar, né? Se mostrar à disposição para estar abraçando, amparando a pessoa. A gente sempre tem que estar, né, disposto a fazer isso. A maioria das vezes os familiares, por causa do sofrimento, né, desistem, tentaram já de tudo e é muito sofrido. Então nós como igreja, como amigos, a gente tem que estar sempre disposto a amparar e tentar ajudar. Mas é muito importante a gente destacar aqui que eu creio que o tratamento verdadeiro vem quando a pessoa realmente quer. Ela tem que querer ajuda, tem que estar disposta a enfrentar, né? Sim. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Né? Então, há um esforço. Ali é necessário que a pessoa que está nessa situação queira ajuda, né? Queira ajuda. Aí tem como realmente trabalhar. Se não quiser ajuda, é difícil. É difícil. Então é orar e usar mecanismo para impedir essa pessoa de continuar na loucura, né? No uso, né? Assim, tentar tirar do ambiente, evitar lugares, pessoas, situações, né? O próprio tratamento clínico, né? Que a gente fala, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, eles falam do primeiro passo, que é a pessoa assumir que precisa de ajuda, né? Entendi. E entender que precisa de um poder superior, né? Uma ajuda de Deus, uma ajuda que é além daquilo, porque perdeu o controle. O problema é quando a pessoa perde o controle e não aceita, né? Não quer essa ajuda. Existem outros tipos de tratamento, compulsório que fala, que é aquele grupo de 5, né? Que a galera vem, pega, amarra e leva e deu. Aí fica um mês lá no remédio e depois, quando desperta, eles falam, ó, vai devagar, coopera. Ao meu ver, eu não sei se é tão eficiente. A minha experiência, eu falo da minha experiência, né? Sim. Daquilo que a gente acredita e vive, que realmente funcionou para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, que é realmente o despertar e o querer, né? Então tem que orar para que ele queira. Sim. Se ele querer, aí começa uma guerra, né? O importante é a gente estar disposto a guerrear junto, né? Guerrear junto. Tá de mãos dadas tem ali. que ter ajuda, não tem como sozinho, não Verdade, dá. né, pastor? Um cura o outro, né? Um cura o outro. Se o pastor orar por mim, eu sou curado. Sim. Se eu orar pelo pastor, o pastor é curado no nome de Jesus. Então a gente é corpo. É corpo. Um depende do outro. Sim. E a palavra de Deus fala, pastor, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas muitas vezes as pessoas acham que alguma coisa se faz novo. Né? Mas se eu estou em Cristo, a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. E na vida do pastor, como que foi esse tudo novo dali para frente, depois desse processo de inovação? Como que foi? Realmente tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Hábito novo, mudança, né? Luta contra hábitos, luta contra pensamentos, luta contra gatilhos e impulsos que antes me levavam sempre para o mesmo buraco. Sim. Família toda apoiando, eu e minha esposa, e a transformação pelo Espírito, né? Que é principal, Espírito. Ele muda a gente de dentro para fora. Uau! Não é uma mudança de fora para dentro. É o que eu falo para as pessoas que a gente encontra. Pastor, eu estou sempre no mesmo, eu caio no mesmo erro, eu estou no ciclo de queda. De novo. Constante. De novo, de novo. Então a gente tem que encontrar onde é que está esse gatilho, onde é que está esse erro.
né, para poder tratar. E é Deus que faz essa transformação. A vida com Deus, leitura da palavra, oração, manter um padrão, né? O pessoal fala, muitos deixaram de congregar. Congregar é essencial, né? Vida ministerial, a gente inventa, cria agenda de segunda a segunda, né? Estudo bíblico, é curso, a gente também tem a visão celular, a mesma, né? O pessoal, os PG, assim vai. Sim. E quarta-feira, Ministério de Lutas na igreja, jiu-jitsu, boxe, sexta, futebol, sábado, célula na praia, surf, corrida. Vida é plena em Cristo Jesus. Uau. Radical mesmo. A gente não era radical no mundo? Verdade. Por que não vou ser radical no Evangelho? Meu Deus do céu. E aí, graças a Deus, essa transformação em mim, na minha esposa, parceria de esporte, escalada, já fizemos de tudo. Cara. Já fizeram de tudo, pastor. De tudo, cara. A gente é pilhado. Ela é mais pilhada que eu, né? Que legal. Eu sou mais tranquilo, ela já é mais competitiva, né? Então, essa substituição de hábitos que se tornam em rotina. Mas sempre priorizando a questão espiritual. Né? Espiritual, né? Espiritual. Porque é o Espírito que realmente nos traz essa vida nova, né? Esse ar novo. Né? Então você, quem sabe, está olhando aqui, ouvindo esse testemunho tão poderoso do pastor Henrique, né? E que isso possa ser uma renovação de mente na sua vida. Que isso realmente você possa pegar tudo que você está ouvindo e colocar em prática. Porque uma das coisas que o inimigo faz, né, pastor? Nós como pastores, aí a gente vê muito disso, é que ele cauteriza as mentes, né? Ele faz com que as pessoas, elas até escutem, mas elas não pratiquem, sabe? Não praticam aquilo que a palavra de Deus diz. E quantas pessoas nós vemos dentro das igrejas, né? Que o cara tá ali, tá em todo culto, vai lá no GC, vai lá na célula, e tá ali, mas o cara não virou ainda essa chave na vida dele. E isso por quê? Porque está ouvindo, mas não está praticando. Né? E o pastor, como que o pastor vê essa realidade, né, do povo, dessa geração, do mundo que nós estamos enfrentando hoje, que é um povo que tem muita informação, mas quase nada de prática. Né? Eu sei demais, eu tenho na minha mão a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, mas chega na hora de praticar, ninguém pratica, ninguém faz. Né? E como que o pastor olha, o que essa geração precisa fazer, né, mediante aquilo que o pastor já viveu, o que o pastor indicaria ou falaria para essa geração de hoje? Eu passo dificuldade na minha família, nos meus negócios, nos meus sonhos, nos meus projetos, não tenho disciplina, sou uma pessoa que procrastino muito. O que fazer, pastor? Primeira coisa é tomar uma atitude, né? Sim. Pequenas atitudes. E o que eu vejo, assim, que a gente erra muito é essa questão de gerar grandes objetivos, mas não ter pequenas metas palpáveis e fáceis de alcançar, né? Porque isso traz realização pra gente. Então, por exemplo, essa semana eu vou acordar um pouco mais cedo. Eu vou acordar às 5 horas da manhã. Às vezes o cara se engana, né? Aí fica uma semana, acorda 5, depois na outra já não quer mais, tá quebrado. Então, cara, acorda 15 minutos antes. Leia um provérbio. Se você começar a ler um provérbio, um versículo, vai te tomar 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto de leitura da palavra antes. Troca um café ali, um café preto, uma frutinha, uma leitura, você já está alimentando teu espírito, teu corpo, né? E aí já começa outro dia, é outra vida. Então, pequenas metas que você consegue alcançar que vão te trazendo realizações. Semana que vem eu vou começar a academia. Né? Daí você vai lá, já paga 1 ano de academia. A melhor coisa pro dono de academia é quem paga 1 ano, né? Porque ele fica feliz, né? A galera já chega na metade, tchau, né? Já tá pago, foi. Então começa devagarinho. Eu falo pro pessoal, é uma maratona. Quem corre sabe do que eu tô falando. Na maratona você não sai descabelado, não é um cavalo paraguaio, né? Que fala... Sim. Não, você vai achando o teu ritmo. Vai ajustando a sua respiração. Vai ajustando a sua passada. Então, cada um tem uma velocidade. Alguns precisam acelerar um pouco mais, outros têm que diminuir um pouco mais. A questão é, hoje a gente está sendo bombardeado de ilusão. Ilusão. Perda de tempo. O inimigo das nossas almas é o grande ilusionista, né? Ele sabe colocar brilho
perfume em coisas que, na verdade, são podres, né? Então, a gente Verdade. tem que entender isso. E, né, a rede social, não tem nada contra. Eu tenho rede social, Sim, sim. pô, uma ferramenta, né? Imagina, novamente na rede social, Sim. bombando, alcançando vidas, alcançando casas, transformando pessoas, né? Glória a Deus por isso. Mas a gente tem muita distração, muita distração. Então é importante deixar de lado, ter aquela respirada, né? Quantas vezes a gente passa por coisas maravilhosas e não percebe? Verdade. Pô, você olha simplesmente desliga, olha para cima, final de tarde, né? A beira-rio, vai lá, desliga teu celular, vai dar uma caminhada, vai dar uma respirada, vai dar uma curtida, uma contemplada na natureza. Você olha uma flor que você não viu, você vê um passarinho cantando, Muito você demais. começa a se conectar com a natureza Deus. de Deus. Eu sou meio um plug, pastor. Eu tento, sou meio old school, assim, nesse lance. Até eu tenho dificuldade, assim, em acompanhar essa velocidade. Mas eu percebo que tem muita coisa boa. Glória a Deus por isso. A gente achava que foi profetizado, né, que na pandemia seria o ano do evangelismo. Na nossa mente era a gente nas praças, pregando para todo mundo e tal. Lá em 2020, só que aconteceu, foi o ano do evangelismo, mas não da maneira que a gente esperava. Sim. Foi trancado, só que a internet, os cultos online, Propagou. bombou e alcançou muitas pessoas, muitas casas, muitas vidas, de uma maneira que jamais iria acontecer. Então, Deus tem os seus caminhos, mas a gente tem que cumprir com aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, é isso. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que saber usar. O problema é que essa nova geração, essa galerinha mais nova, está se perdendo. Se perdendo. Ansiedade, depressão, todo mundo correndo pro remédio. O remédio resolve tudo. Hoje tem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para fortalecer, remédio para tudo. E não é isso. O nosso corpo é uma máquina que Deus fez perfeita. Perfeito. Quer trocar, né? Eu sempre fui viciado por causa da sensação da droga. Sim. Se alguém falar que a droga não dá uma boa sensação, é mentiroso. Aham. Era gostoso, assim, me sentia bem, senão como é que eu ia usar? Sim. Só que agora, existem situações do teu organismo, do teu corpo, que liberam sentimentos e emoções Sim, naturais, que naturais. são tão poderosas quanto qualquer droga. Você vai numa adoração, né? Meu Deus. Você sente aquilo entrando, a presença de Deus te tocando, você sente curando, você fala, me explica. Você está correndo ali, correndo mesmo, Sim. na praia, contemplando, daqui a pouco você sente aquela sensação Meu no teu Deus. organismo, no teu corpo, fica feliz, vai se olha no espelho e fala, glória a Deus, obrigado Senhor, tenho saúde. Uau. Antes eu era morto, agora eu tenho vida. Meu Deus. Cara. Antes eu não andava, não tinha nada, Deus me deu tudo de novo. Meu Então Deus. daí vem o ânimo, né? Vê o ânimo. E aí você consegue devagarinho e vai aumentando. Corre 500 metros. Dá uma volta na quadra. Sim. Dá 2, dá 3, vai melhorando. Vai alcançando devagarinho pro resto da vida. Muito bom. Gente, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com o último bloco. O programa de hoje está simplesmente fantástico. Manda para todo mundo aí o link. Vai pro Facebook, quero mandar um beijão no seu coração. E não esqueça que daqui a pouco nós já estamos de volta. Fala, meu povo! Voltamos aí com o Gás Total. Gente, olha só, deixa eu falar pra vocês algo. O pessoal tá entrando aqui no Facebook, eu quero mandar um beijão no coração de todos vocês. Não só para quem está no Facebook, mas também você que está aí no aplicativo, né, UniTVSC, ou você que está em casa aí na telinha da televisão. Eu quero mandar um beijão no seu coração e é muito bom ter a sua companhia. Olha, eu vou deixar o meu WhatsApp para você, porque quem sabe você está precisando de uma oração. Pastor, eu quero mandar uma mensagem para vocês. Pastor, eu acompanho o programa. Eu quero fazer parte desse, me envolver com renovamente. Eu preciso entender um pouco mais, participar um pouco mais. Todas as sextas-feiras eu tenho sido tocado e transformado pela presença de Jesus que envolve esse programa. Marca aí meu WhatsApp. 48, obviamente,
9663 2768. 99663 2768. Esse é o meu número particular. Olha só, eu quero poder orar por você, eu quero poder abençoar a sua vida, tá bom? Se o programa está fazendo sentido, se você está começando a renovar a sua mente, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para mim, tá? Ou pedindo oração, pedindo que eu ore por alguém, por uma pessoa que está enferma, ou pela sua vida, ou uma palavra de gratidão. Eu quero que você mande para o nosso WhatsApp. Beleza, meu povo? Então manda aí, marcou meu número. Então depois você pode mandar, ou vai lá no Renovamente, renova, mente, que é o nosso Instagram. Também estarei lá respondendo e orando por você. Pastor Henrique, o pastor falou aqui sobre esse processo que aconteceu na sua vida de renovação, né? Uma renovação que não foi o homem, mas foi diretamente Deus. Ele veio, pum, impactou, agora eu preciso viver essa nova vida. E hoje, como pastor, né? O pastor hoje está muito bem posicionado. Onde é que fica a igreja? Ali naquela... Só passa para o pessoal aí. Isso, na rótula ali da antiga Socimed, Unimed, né? Sim, Avenida Marcolino, quartel ali. Virou em direção à saída da ponte do quartel, já vai aparecer à direita ali. À direita ali já. Isso. Então, gente, você participe, gente. Nós somos corpo de Cristo. E como corpo, nós temos essa missão de levar as boas novas, né? Rua Eugênia, professora Eugênia Porque Perito. mudou agora ali, né? Nomezinho. Sim. Mas é a parte de continuação da avenida ali. Entendi. Então, assim, ó, participe, vai na Bola de Neve, se mora perto, vai ali, congrega ali, ouve a palavra de Deus, que nós estamos aqui para isso, ministrar e falar da palavra de Deus. Não é a placa da igreja, mas é o quê? É o que nós carregamos. É isso que transforma realmente a vida das pessoas. Né, pastor? É isso. Então, o pastor carrega uma cachoeira de bênção para a vida das pessoas. Glória a Deus. E precisa, conforme a gente estava falando aqui no intervalo, existe algo dentro de nós que queima. É um amor em cumprir, o amor em fazer, o amor em levar a Jesus. E olhar para a vida das pessoas e dizer, cara, é necessário, é possível sim. Né? Como através do testemunho do pastor, é possível sim. As pessoas olharem para Jesus e viverem uma nova vida e uma renovação na sua vida. Pastor, deixa eu fazer uma outra pergunta para o pastor. Hoje o pastor lê muito, não lê? O que o pastor lê nos dias atuais, assim, para o nosso povo também começar a viver esse processo de inovação? Sim, eu leio a Bíblia, né? Bíblia. Todo dia. Todo dia. Todo Devocional. dia eu leio a Bíblia, medito nela. Eu costumo falar com as pessoas e aconselhar para que cada um busque a sua maneira de interagir, né? Sim. Eu não gosto muito dessa questão de forma de bolo, assim, sabe? Entendi. Tipo, faça isso, aquilo. Não. Mas ache a sua maneira de se relacionar. Sim. Mas Uau. se relacione. Então, tem um que lê acelerado, um capítulo por dia, outro lê 10 capítulos por dia, outro lê um versículo por dia. Então, eu penso dessa maneira. Sim. Às vezes eu fico dias e dias numa passagem. Entendi. Às vezes eu passo, depende conforme está fluindo. O importante é estar se alimentando. Então eu leio a Bíblia, leio algumas outras leituras complementares, né? Sim. Gostaria de ler mais, sou bem sincero. Nossa vida é muito louca, né? Corrida, né, muito pastor? acelerada, muito agitada. Outra coisa que a gente tem que cuidar também, né? Também. Ativismo, é trabalho, família, igreja, ministério. No meio a gente quer fazer 1000 esportes também, então é bastante coisa. Mas eu gosto muito de Charles Spurgeon, leitura Legal. base, assim, aqueles pregador raiz mesmo. Os avivalistas aí. Watchman Nee, Uau. que são os Fenômenos nomes ali, aí. os que eu gosto de ler, assim, Legal. para não perder o foco. Tem muita coisa nova boa, né, a gente sabe. Tem muitos pregadores novos que são homens de Deus. Aí também leio muita leitura também no nosso ministério, né? A gente tem o apóstolo Rina, que lança muitos livros maravilhosos. A gente tem bastante autores ali do ministério, né? O próprio meu pastor de Floripa, pastor Rodrigo Aldeia, estuda muito escatologia, sinais dos últimos tempos e tal. Então, eu fico nessa daí. Sim, e eu gosto de perguntar isso também, pastor, porque muitas vezes as pessoas, elas não mudam, não acontece uma renovação, porque elas ficam limitadas. Né? Esse é o meu mundo, é esse quadradinho aqui, eu não saio desse quadrado, eu não consigo sair. Por quê? Porque eu não leio. E a leitura, ela me faz eu olhar de maneira diferente para a vida. Verdade. Né? Porque as verdades, sempre costumo dizer, as verdades que nós temos muitas vezes, a minha verdade não é absoluta.
a tua verdade não é absoluta. Sim. Então eu tive uma cultura familiar, que isso é muito forte sobre a minha vida, e eu preciso entender como que, além da minha família ser uma bênção, amém, glória a Deus, mas é uma cultura familiar. E eu preciso entender também como é que funciona a família do pastor Henrique, Sim. porque através da família dele eu vou aprender outras coisas que na minha casa eu nunca vi e nunca fiz. Então, quando eu leio, eu estou estimulando os meus pensamentos, a minha renovação de mente, e é isso que faz realmente muita diferença nas nossas vidas. Então, é importante, se você não lê, comece a ler. Eu não tinha hábito nenhum de leitura, pastor. Olha aí, pastor. Nenhum. Olha só. Mas eu, como o pastor falou no último bloco ali, que eu comecei com um livrinho fininho. Depois fui para o mais grossinho. Mais, e fui indo. Né? Até que eu peguei o hábito e hoje eu amo leitura. Sabe? Eu gosto de ler. E quando eu leio, eu falo, uau, cara, eu preciso melhorar muito. Sabe? Dá para ser melhor. Eu posso viver algo novo de Deus na minha vida. Né? Esses nomes que o pastor falou, Spurgeon, Otmani, são os caras que viveram o êxtase de renovação na vida. Sabe? Que fomentaram, que fundamentaram o cristianismo. Então nós precisamos aprender um pouco mais. Pastor, estamos no último bloco, já chegando no final. Pastor, eu quero que o pastor dê uma palavra aí para os nossos telespectadores. Uma palavra que vem diretamente do seu coração para a vida deles, para que eles possam ser impactados, para que venham viver realmente também esse processo de renovação. Então, olha nos olhos dos nossos telespectadores e deixa Deus te usar aí, pastorzão. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por vocês também que estão nos seus lares poderem me ouvir nessa noite. Mas eu peço que agora, nesse momento, você não me escute, mas escute a voz do Espírito que está em mim, porque é Ele quem faz a obra. Eu creio muito nisso, sabe, na transformação que vem de Deus, e que Ele possa estar entrando no seu lar agora, na sua casa, que você possa estar, principalmente a palavra é se rendendo. Muitas vezes nós lutamos para mudar. Lutamos para parar com um hábito, lutamos para tentar fazer uma transformação na nossa vida. É lógico que a gente não pode desistir disso, mas quando nós nos deparamos com Deus, a palavra que nós temos que entender é a rendição. Nós temos que nos render àquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós, pode ter certeza. Você é especial, você é único, faz parte, né, do plano de Deus sobre a terra, sobre essa cidade, sobre essa região. Então, a minha palavra para você é que o Senhor te ama, com certeza. Sinta-se amado, sinta-se acolhido, sinta-se importante, porque você é importante para Ele, tá? E busque se render ao amor de Deus, se render à transformação que vem pelo Espírito e viver esse amor. Uau, muito bom. É isso. Gente, então fica com essa palavra, essa mensagem do nosso querido pastor Henrique. Pastor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, pastor. Uma honra muito grande poder receber o pastor aqui. Manda um beijão lá para a família Bola de Neve. É Manda um beijão para todo mundo lá. Nós estamos juntos aí pro que deve, tá bom? Conte com a gente sempre. Gente, e lembrando que amanhã o nosso programa reprisa às 11 horas, amanhã sábado às 11 horas da manhã. E no domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então,